Boa noite, meus caros, minhas caras. Esperar uns 5 minutinhos até o pessoal chegar. Vou pausar aqui. Lembrem de me lembrar. Lembrem de me lembrar, tá? Por favor, de voltar a gravar a nossa aula. Então, vamos Boa começar a nossa. noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa aula, não é? Na última aula, segunda-feira, não é? Nós começamos a ver o cálculo da pena, se eu não me engano, né? Então, vimos a pena base, né? Vimos a pena base. Vimos todas as circunstâncias do artigo 59, não foi isso? E terminamos essa primeira fase, né? Que é chamada de pena base, né? Vamos agora, então, à segunda fase, tá? Então, o juiz, né, analisa todas aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59 e vimos que, se ele entender que todas são favoráveis, tem que obrigatoriamente ficar no mínimo legal. Se alguma chegar e for negativa, teoria do sovaco, ele chega, olha e decide o quanto aumenta. Que pese o STJ tem inventado e seguido a regra do NUT. Tá? E quanto mais circunstâncias judiciais negativas, mais ela tende a se afastar do mínimo e ir para o meio, tá? Ou tende a ficar mais no máximo. Perfeito? Então, terminada a primeira fase, que é chamada de pena base, o juiz vai para a segunda fase. Antes de a gente começar, eu fiquei de mostrar depois, tá? Depois da gente verificar essa questão, essa fixação das penas, os SEU, que é onde onde ficam os processos de execução da pena, tá? Ele voltou a funcionar. Então, aí me cobrem, tá? Para que vocês possam ver. Ok? Então, vamos lá pegar o nosso Código Penal, tá? E vermos o artigo 68. Vou botar um Ctrl F aqui para facilitar. Não vai facilitar, não, vai atrapalhar. 68. Só para a gente saber de onde, que eu não estou tirando do meu sovaco as coisas. Vamos lá, olha só o Código Penal. Cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo o critério do artigo 59 desse Código. Vimos na aula passada, tranquilo, ok. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Perfeito? Maravilha. Vamos parar aqui o nosso compartilhamento. E então, meus caros, o que é? Aliás, vamos parar não, vamos nisso. Circunstâncias atenuantes e agravantes. Vamos ver uma. Atenção, decore 61, 62, 65, 66. Tá? Então, meus caros, o artigo 61 começa. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. A primeira coisa é essa interessante, é esse sempre. O que significa sempre, meus caros? Por favor, digam. O que a palavra sempre indica? Pergunta tranquila, hein? Eternidade. Que em qualquer momento, que não há exceção, não é? Porém, o STJ decidiu que esse sempre não é aplicado.
nem esse sempre do 61, nem o sempre do 65, tá? 65, 66 são as atenuantes, 61, 62 as agravantes. E o que o STJ chega e fala? O STJ chega e fala o seguinte, olha, nas atenuantes, por exemplo, que sempre diminui a pena. Se já tiver no mínimo legal, não atenua. Do mesmo jeito que a agravante, se a pena base já tiver no máximo, ela não vai agravar. Ok? Por quê? Porque para o STJ, na primeira fase e na segunda fase, as penas não podem ir além nem aquém daquele estipulado abstratamente no artigo. Tá? Esse é o primeiro ponto do 61. Então, são circunstâncias que nem sempre agravam a pena. Não vai agravar se já tiver no máximo legal a pena base. Tá? Muito bem. Segunda coisa, quando não constitui o crime. Tá? E aí, então, como assim? Não é? E aqui tá, ou qualifica um crime. Vamos pegar a primeira qualificação para a gente ver. Olhem só o seguinte. Vocês vão estudar no próximo semestre, eu tenho certeza que todo mundo tá louco para estudar os crimes em espécie. São os melhores, são os mais legais. E por serem os melhores, os mais legais, quem que dá aula disso? O professor Alisson, a professora Lília e o professor José Lourdes de São José. Né? Até por merecimento. Não é? Porque são os mais legais. Né? Eu dou os crimes e espécies do artigo 184 para frente, que são os menos legais. Sempre foi assim, desde 2007. E eu fico muito feliz com isso. Né? Mas não são os mais legais, mas esses aqui são os mais legais. E o homicídio é matar alguém. Bom, matou alguém, etc. Aí vocês vão, entendeu? Para estudar, aí vocês vão ter que estudar o que é vida, o que é alguém, etc, etc. Tá? A pena do homicídio matou alguém? 6 a 20 anos. Ponto. Tá? Porém, o homicídio qualificado, tá? O homicídio qualificado, tá? A pena dele é de 12 a 30 anos. E o que é uma qualificação? Uma característica que torna o homicídio algo pior para o legislador. E se torna algo pior, significa que a pena, então o legislador falou o seguinte, ó, nesses casos aqui, em que acontecer isso e aquilo, eu vou tratar com maior severidade esses casos. Tá? Isso é chamado de qualificado. Então, geralmente, o caput é a forma simples, e quando chega e o tipo penal traz assim, ó, se o crime é cometido, tananana, a pena é pior, ele é chamado de qualificado, ok? No caso do homicídio é muito legal, por quê? Porque ele já vem escrito aqui, ó, do homicídio qualificado. Mas sempre, tá, que a mesmo tipo penal, somado com alguma característica especial, a pena for pior, é a forma qualificada daquele tipo penal. Vocês entenderam isso, sim ou não? Entenderam? Beleza. Sim. Então, o que a gente vai ver? Vamos ver o que qualifica um homicídio, o que piora um homicídio e justifica a pena que passa de 6 a 20 para 12 a 30 anos. Ok? Vamos ver. Já estou vendo que a internet está instável. Vou esperar ela melhorar. Deu uma travada aí, né? Destravou? Melhorou? Destravou? Voltou? Sim. Beleza. É que aparece aqui. Se a internet está instável, eu já paro. Eu sei que ninguém está me ouvindo. Vamos lá. Então, homicídio qualificado. Vamos ver, então, características que tornam matar alguém pior. A pena vai de 6 a 20 para
12 a 30. Vamos ver. Se o homicídio é cometido mediante paga, ou seja, paga. O sujeito chega e recebe para cometer um homicídio. Ou ele aceita uma promessa de recompensa para cometer um homicídio. Ou por outro motivo torpe. Tá? Beleza? E aí, meus caros, olhem só no artigo 61. Olha só, circunstâncias agravantes. São circunstâncias que agravam a pena quando não qualificam o crime. Olha só aqui. Ter o agente cometido o crime por motivo torpe. Estão vendo que, no caso do homicídio qualificado, no primeiro homicídio qualificado, que fala, olha, mediante paga, mediante promessa, ou outro motivo torpe, a pena já passa de 6 como mínimo, para 12 como mínimo, de 20 para máxima, para 30 para máxima, a pena já está aumentada. Conseguem ver? Conseguem ver? Ah, já sei o que eu vou fazer também. Ou não, não conseguem ver. Câmbio. Eu travei aqui, não sei também. Aconteceu já 2 vezes isso. Alô? Estão me ouvindo? Sim, sim. Ninguém respondeu se sim, se entendeu, se não entendeu. Gente, vocês não falam comigo se entendeu ou não. Vocês entenderam que, mesmo que está escrito lá, ó, se o que... Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês verem. Colocar de um lado esse navegador, não, mas não vai dar não, que beleza. Olha aqui, mas vai facilitar aqui. Então nós temos aqui, ó, um homicídio qualificado. O que é homicídio qualificado? É aquele que a pena é maior, porque tem alguma característica ruim. Pena é 12 a 30. Tá? O que é essa característica? A gente vai ver depois. Por outro lado, nós temos aqui o artigo... Ah, não, essa é a Constituição. A Constituição está aqui. Vamos pegar aqui, ó. Código Penal. Ah, não, está aqui já. Aqui, ó. Por outro lado, nós temos as circunstâncias agravantes. Que fala, são circunstâncias que agravam a pena quando o crime é cometido. O motivo? Torpe. Estão vendo isso? Isso? Torpe aqui. Torpe no 121. Torpe no 61. No 121. Estão vendo ou não? Sim. Beleza. Significa, então, olha só, que por que o motivo é torpe? O homicídio que a pena é de 12, de 6 a 20, ele já passa automaticamente na pena base. Quando diz só calcular a pena base, para 12 a 30. Ou seja, a pena já é maior por ser torpe. E aí acontece o seguinte, o Código Penal, no artigo 61, que é o que a gente está estudando, não é? Ele chega e estabelece, olha, circunstâncias que sempre agravam, desde que não qualifique o crime. Por quê? Porque se eu aplicar motivo torpe, tanto para calcular a pena base, e depois, na segunda fase, eu estou aplicando o chamado bis in idem. Já ouviram falar de bis in idem? Eu estou aplicando por causa de uma mesma coisa, 2 vezes um fato, mesmo fato por causa de uma coisa. E isso não é possível no direito penal e também não é possível no direito tributário, por exemplo. Então, eu só aplico o 61 quando não qualifica o crime. Quando essa coisa não qualifica o crime. Eu só aplico no 61 quando não... eu só aplico quando não constitui uma parte do tipo. O
porque senão seria bis in idem, tá? Então, a primeira coisa antes de você aplicar o artigo 61 é verificar se no crime em que o sujeito foi condenado já não tem as características da qualificação no próprio tipo penal. Então, nesse caso, não é, o tribunal do júri condenou o sujeito, né, pela prática do 121 por motivo torpe. Vou aplicar a agravante motivo torpe na segunda fase? Sim ou não? Por quê? Não, porque vai estar aplicando bis in idem. Isso, exatamente. Porque já aplicou, já faz parte, já qualifica o crime. Perfeito. E se aplicasse, seria bis in idem. Exato. Todo mundo entendeu? Se sim, Sim. a gente passa para frente. Legal. Se alguém não entendeu? Então, tranquilo. Então, vamos em frente. Olha lá. Vou fazer um share de novo com vocês. Do artigo 61. Então, vamos lá. As circunstâncias que sempre agrava a pena quando constitui e qualifica um crime. Reincidência. Professor, Diga. então, no caso, só para ver se eu entendi direitinho. Antes, na primeira fase, você falou que é a pena base, aí depois vem as circunstâncias agravantes e atenuantes, certo? Uhum. Então, automaticamente, se tiver que ter a aplicação de um crime qualificado, ele que vai ser o principal no caso, né? Isso. Na hora de escolher, não vai ter essa opção de escolha, na verdade, né? De Exato. aplicar agravante ou a qualificação. A qualificação sempre sobrevém a agravante. Exatamente. Por Ah, tá, exemplo, entendi. deu motivo torto. Então, por causa do homicídio, né, que tem lá especificamente. Mas vamos dizer que seja uma lesão corporal por motivo torpe, tá? E não tenha na lesão corporal. Então, você aplicaria aqui. Vamos fazer esse exercício. Olhem só. Deixa eu pegar aqui. Código Penal, Ctrl F, artigo 129. Olha só, ofender integridade corporal. Detenção de 3 meses a 1 ano. E aí, então, vem lesão corporal de natureza grave. Resulta incapacidade, perigo de vida, debilidade, aceleração de parto. Fala alguma coisa de motivo torpe? Não, né? Não. Não, Beleza. Parágrafo segundo. Resulta incapacidade, enfermidade, perda de prestação de membro, deformidade a aporto. 2 a 8. Fala alguma coisa de motivo torpe? não, Não. Não. Beleza. Lesão corporal segundo de morte. Resulta morte, circunstância original que esse resultado. Fala de alguma coisa de motivo torpe? Também Também não. não. não, Parágrafo 4. Se a gente comete crime impedido por motivo relevante sobre valor social, moral, domínio de direito à emoção, logo após, esse aqui é causa de diminuição de pena. Substituição. Não sendo graves as lesões, o juiz pode substituir a pena de detenção pela de multa, e é engraçado, de 200 mil réis a 2 contos de réis. Se ocorrer qualquer pós anterior, essas lesões são recíprocas. Muito bem. Fala alguma coisa de motivo torpe? não, A lesão corporal culposa não se aplica. Então, aumento de pena. Aumento da pena se ocorrer qualquer depósito do parágrafo 4º e 6º do artigo 121. Vamos lá no artigo 121, só para a gente fazer esse exercício aqui com vocês. Tá? Não vai demorar muito. 4º e 6º. Vamos lá no 4º, aumento de pena. Não. Tá? Aí, aumento de pena fala-se regra técnica, etc, etc. E 6º, ser praticado por milícia, também não. Então, fala alguma coisa de motivo torpe? não, Não. Beleza. Aumento de pena, aplique-se lesão culposa, tal. Beleza. Violência doméstica, não é o caso. Né? Ou seja, no 129, aí você vê tudo. Tá? Fala sobre alguma coisa, aí vocês vão ver. Tá? Fala alguma coisa sobre motivo torpe? Não. não, Mas vamos dizer que quem chegou e ofendeu a integridade corporal do outro foi por um motivo torpe.
motivo, como é que eu vou explicar? Um motivo bobo, por um motivo egoístico, por um motivo imoral, tá? Por um caráter vil. Por exemplo, vamos dizer que um atleticano chegou e revoltado porque o Fábio catou muito no último clássico, chega e dá uma facada, né, na coxa do Fábio para ele não jogar o próximo clássico um dia antes do clássico. Pode acontecer? Pode. É um motivo torpe? É. É homicídio? Não, é lesão corporal. Não é? E ainda que o corte tenha sido superficial, ele vai ficar 15 dias afastado. Muito bem. Condenado como será esse atleticano retardado, porque quem faz isso é só retardado, não importa qual camisa esteja vestindo, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? O motivo é torpe. Então, pena base, o juiz vai colocar lá as circunstâncias. Na segunda fase, o juiz vai verificar o seguinte: olha, não, esse aqui é o outro que abri do. Será que eu fechei? Não fechei não. Tá. Tá aqui, beleza. Olha aqui. Então, vamos lá no 61. Aí na segunda fase, circunstâncias agravantes. Ele falou: nossa, esse motivo é torpe. Constitui o motivo torpe parte do crime? Ou qualifica o crime do artigo 129, que é a lesão corporal? Hein? Motivo torpe, a gente acabou de ver o 129, a lesão corporal. O motivo torpe constitui parte do tipo penal ou qualifica o tipo penal? Creio que não. Não, a gente acabou de ver, tá? De jeito nenhum. Então, o juiz, na segunda fase, em que pese, vamos dizer que tenha colocado na primeira fase no menor, não é? Ele vai ter que chegar e aumentar um tanto, porque são circunstâncias que sempre agravam a pena, tá? Motivo torpe. Então, nesse caso, vai ser exacerbada, aumentada a pena. E aí, você pergunta o seguinte: legal, professor, entendi. Então, uma lesão corporal, aplicaria o motivo torpe e aumentaria na segunda fase, na pena provisória, né, a pena do sujeito? Sim. E a pergunta é: o quanto o juiz aumenta a pena? Teoria do sovaco. O juiz olha para o sovaco e aumenta o quanto é que ele quiser. Tá? Não há nenhuma regra matemática para isso. Tá? Não há nenhuma. E o áudio do Thiago. O áudio do Thiago está bugado. É dele ou sou eu? Que tá ruim. Se for eu, falem aí, gente. O pessoal tá ouvindo direito? Tá dando pra ouvir Ouvindo. direitinho. Então, só para saber, porque. Tá de boa. Beleza, falou que é Só o o dele, é só o dele aí. Então, entenderam, meus caros? Então, vamos ver, então. Não é? O Thiago não consegue falar. Tudo bem, você fala aqui pelo chat. Vamos lá. Então, vamos ver quais são as circunstâncias. Reincidência, a gente vai estudar um dia específico para isso lá na frente, tá? Esses são terríveis. Segundo, se teve o agente cometido o crime por motivo fútil, bobo ou torpe, que é egoístico, né? Para facilitar, assegurar a execução, ocultação, impunidade, vantagem de outro crime, a traição de emboscada mediante dissimulação, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, ou também odioso ou cruel, por exemplo. No crime de tortura, eu vou utilizar isso? Não, porque a tortura já faz parte, inclusive, do próprio tipo penal.
No homicídio, você vai aplicar isso? Também não. Por quê? Porque também já faz parte da qualificação do homicídio. O homicídio deve ser simples para ser qualificado, né? Homicidioso ou cruel, ou que pode resultar perigo comum, tá? Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, e não cônjuge, como diria um ex-juiz aí, com abuso de autoridade ou prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade com violência contra a mulher, na forma específica, né, da Lei Maria da Penha, 11.340, para quem não sabe, que eu quero saber qual que é a Lei Maria da Penha. Isso aqui, 11.340, tá? Então, na hora de aumentar a pena, caso haja agravante, teoria do sovaco também? Não. A questão de agravante. Peraí, não. Então, na hora de aumentar a pena, caso haja. Exatamente, Thiago. Teoria do sovaco. Tem uma agravante, aumento X, ou Y, ou Z. Eu que escolho. Aumento pouco, muito, depende do seu humor do dia e do seu sovaco. Tá? Vamos ver aí. Beleza, obrigado. Com abuso de poder ou violação de dever inerente à carga, ofício, ministério ou profissão, contra criança maior de 60, enferma ou mulher grávida, porque são pessoas consideradas vulneráveis, né? Quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, por exemplo, um preso, tá? Em ocasião de incêndio, naufrágio, vamos dizer que um preso tenha sofrido agressões na delegacia. Tum! Não é? Ou então a polícia militar prendeu a pessoa e tum! Delegacia. Né? Agravante, tá? Lesão corporal, homicídio ou qualquer coisa. Tá? Homicídio qualificado, então, seria somente um homicídio com algum agravante? Não. Homicídio qualificado, ele está, para quem quiser saber, eu chegar e compartilhar outra tela. Deixa eu ver aqui se homicídio. Olha aqui. Está lá no artigo 121, tá? Parágrafo 2º. Alguns, preste atenção, alguns, né, por exemplo, motivo fútil, tá? O motivo, deixa eu colocar aqui, o motivo fútil é uma agravante, mas nem toda agravante vai qualificar o homicídio e nem toda qualificação do homicídio será um agravante. Aí foi muito para frente. Pronto, tá? Nem tudo que todas as agravantes qualificam o homicídio, tá? Então, depois você dá uma olhada, Filó, eu quero saber quais são. Não tem problema, vai lá no artigo 121, depois procura o parágrafo 2º e leia. Depois faça a comparação para você ver quais que são iguais. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Ou ficou entendido? Foi o Carlos. Ficou entendido, Carlos? Ou não? Entendi. Tá Beleza, entendido. então. É difícil mesmo, ainda mais porque você não estudou os crimes em espécie. Por isso que eu estou dando essa introdução, mas infelizmente eu não posso aprofundar nos crimes em espécie porque não é a nossa matéria. Eu tenho que te ensinar o mínimo só para você entender e tal o contexto, tá? E, finalmente, tá? Em ocasião de incêndio, inundação, qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, né? Em estado de embriaguez pré-ordenada, que vocês aprenderam já, salvo engano, no semestre passado com o Alisson. O que é isso? São todos conceitos, não é? De certa forma simples, não é? E que, como é que eu vou dizer? São simples, mas que precisa decorar? Não, não precisa decorar, mas a gente viu todos. Também há, gente, alguém. Lembra que eu falei da súmula? Aqui, ó.
STJ. Qual que é, hein? Eu não estou compartilhando a tela com vocês, não? Ou não? Peraí. Deixa eu ver aqui. 2, 3. Olha só a súmula. Artigo 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, tá? Para quem... Que é quando o STJ fala que o sempre é nem sempre, tá? Isso vale para agravante, logicamente, para atenuante, vale também, logicamente, para agravante. Filó, deixa eu ver aqui, deixa eu só terminar de falar com vocês, aí eu vou trazendo algumas questões importantes. Vamos ver agravantes no caso de concurso de pessoas. A pena ainda será agravada em relação a gente que promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, tá? O chefão. Ou, conduz ou induz alguém à execução material do crime. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punição em virtude de condição de qualidade pessoal. E, finalmente, executa o crime, ele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Atenção, por quê? Sempre quando aparece no código com a palavra concurso, tá? Significa que é somatório de agentes, um grupo de agentes, tá? Um grupo de pessoas. Tá? Então, essas agravantes do 62 são específicas para crime em que mais de uma pessoa participa. Tá? E são essas três coisas aí, vamos ter as agravantes. As atenuantes, vamos mostrar para vocês também. Depois a gente chega e fala sobre tudo com relação a elas. Olha só, são circunstâncias que sempre, pela súmula 231, nem sempre atenuam a pena. Vamos lá. Ser um agente menor de 21 anos na data do fato. Por quê? Porque, teoricamente, isso é verdade, né? Cada vez mais que você se afastar dos 21 anos, você vai ver que você ainda está em formação, tá? Nós sempre estamos em formação. Mas até, pelo menos os homens, até uns 30, 35 anos, talvez até mais, a gente ainda é meio adolescente, não é? As mulheres, não. Mas até 21 anos, tanto homens quanto mulheres ainda estão bastante em formação, né? Alguns dizem que essa atenuante deveria ser ampliada para até pelo menos 25, 28 anos, mas estamos com 21 na data do fato. Ou maior de 70 anos na data da sentença. Olhem a diferença, 21 anos na data do fato, que aconteceu o crime, e 70 na data da sentença, ok? Olha só, vocês aprenderam que o desconhecimento da lei não afasta a aplicação da lei penal, mas faz com que ela seja, a resposta penal seja atenuada. Ó, o desconhecimento da lei atenua a pena, não é? E artigo, inciso 3. Ter o agente cometido o crime com relevante valor social moral, né? Como exemplo, a gente tem aí, faz de conta que um bandidão que assolou o conselheiro Lafayette está preso há 29 anos e poucos meses, e chega e fala, olha, quando eu sair daqui eu vou matar fulano, Beltrano, Ciclano, todos que chegaram e deporam contra mim. E uma dessas pessoas, né, ou não importa quem seja, ou até mesmo, sei lá, o filho dessas pessoas, ou o pai de uma dessas pessoas, quando o sujeito, 30 anos, o cara é liberado, pisa fora da cadeia, esse pai chega, ou essa pessoa chega e mata essa pessoa. Para quê? Para proteger essas pessoas em que esse bandidão falou que ia se vingar. Sem dúvida nenhuma, é um motivo
de relevante valor moral ou até social, porque ele queria causar o caos em Conselho Lafayette. Entendem? Tá? B. Procurado por sua espontânea vontade. Eu vou seguindo, e aí, quando vocês tiverem dúvida, me atropele aí, tá? Manda mensagem no chat ou abra o microfone. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência. Procurado, tá? Logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vejam só que não elide de pena, mas atenua essa pena. C. Cometido o crime sob coação. Aqui podia resistir, né? Até porque se a coação for absoluta, aí não, o sujeito não responde pelo crime. Temos o crime geralmente de autoria imediata, né? Então, cometido o crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob sua influência, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Muito bem. Não que afasta a incidência penal, mas atenua, tá? Voltamos aí, eu sei que deu uma travada. Voltou? Só vou continuar quando alguém falar que voltou. Voltou. Legal, obrigado. Confessado espontaneamente perante a autoridade do crime, e é interessante porque eu tenho uma história muito legal para contar. História real. 2004, mais ou menos, talvez antes, há um crime em Belo Horizonte, na Savassi, em que duas pessoas roubam, são acusados de, na verdade, roubar um sujeito, não foi na Savassi não, foi na Floresta, um sujeito que tinha saído de uma boate. A boate se chamava Lobo Mal, lembro até hoje. Ficava no Contorno. Nossa, era um inferninho, era horrível. Muito bem. E aí, então, eu nunca fui, ainda bem. Meu irmão já foi umas 3, 4 vezes. Gostava de ir lá com os amigos. E aí, então, o que aconteceu? Um sujeito saiu lá dessa boate. Boate, sei lá se é boate. Eu não sei o que que é. Se é um barzinho, se é um lounge. De verdade, não tenho ideia. Mas saiu de lá e foi para o ponto de ônibus. E aí, então, segundo ele, duas pessoas chegaram com uma faca do Rambo e forçaram ele a dar propriedades dele. E aí pegaram meio maço de cigarro, uma plaquinha escrito Credit Card e sei lá mais o que. Acho que o dinheiro que ele tinha para o ônibus, R$ 2 na época, sei lá quanto. Beleza. A mãe de um desses rapazes me procurou na época para defender um deles. E um outro advogado, lembro de Nova Lima. Na época eu advogava em tudo, né? Eu já tinha ganhado, já tinha visto o trabalho dele, porco que era, já tinha ganhado algumas ações trabalhistas por escritório em que eu fazia algumas petições e fazia algumas audiências. O cara era muito ruim. Esse advogado cuidou do caso. E é interessante porque o que acontece? Os dois tinham 21 anos, primários, com os antecedentes, etc. Não tinha uma testemunha, não tinha nada, né? Eles, inclusive, negavam o fato. E aí, então, antigamente o processo era diferente, o procedimento, eles foram ouvidos, negaram o fato, né? A testemunha foi ouvida e falou que... e aí a gente fez umas perguntas meio lógicas, né? Ele levou meio maço de cigarro, uma plaquinha, negócio, não sei o que lá, era... É, e o sujeito estava muito bem arrumado quando ele foi de testemunha, né? A vítima. Eu falei, você estava bem vestido assim? Estava. Estava com tênis? Estava com marca. Nike. Eles não levaram, não. Estava com essa camisa da marca tal? E eles levaram, não.
Eles chegaram com uma faca do Rambo e levaram coisas completamente sem valor? Não tem lógica isso, né? Ah, a faca não foi achada com eles, né? Quando a polícia prendeu os em flagrante, eles estavam num ponto de ônibus, a polícia não encontrou essa faca do Rambo falada pela vítima e tal. Ou seja, sei lá o que aconteceu, né? Na verdade, eles falaram lembrei. Na verdade, eles falaram que eles tinham arrumado uma confusão com ele, no ponto de ônibus e A pessoa tal. deu uma travada de novo. Parou aonde? Onde é que vocês ouviram a última vez? Deu uma travadinha de novo. E onde é que qual que foi a Se você última coisa que eu puder repetir falei? um pouco do começo de novo. No começo? Eles acharam. Não, eles acharam eles no ponto de ônibus e a faca do Rambo não estava lá. Não estava lá, não foi achada. A polícia fez a busca, né? Não acharam nada. E, tinha lembrado, né, que eles falaram que tiveram uma discussão com o cara, alguma coisa assim, né? E que seria uma vingança dele. Sei lá quem que falou a verdade. Muito bem. O que que acontece? O sujeito, a mãe do outro sujeito que também estava preso, né? Do outro acusado, contratou um advogado meio ruinzinho. E o advogado chegou e eu ouvi isso. Antes da audiência, eu desci, né? Porque era assim, antigamente. Ouvia-se o réu, você oferecia defesa com as testemunhas eram ouvidas e depois tinha o julgamento, que é oferecer a defesa final, a primeira acusação final, a defesa final, o juiz fazia o seu a sua sentença. O juiz foi interessante, que é aquele Dalai, que foi presidente do Cruzeiro quando saiu a- quando saiu a direção antiga do Cruzeiro, entrou um conselho gestor e o presidente era esse juiz. Não sabe se vocês sabiam, esse Dalai, é Dalai, se eu não me engano, o sobrenome do juiz, do ex-presidente do Cruzeiro, né? Que foi por um tempo, por esse conselho gestor. Ele foi, durante um tempo, ele era juiz criminal, era juiz dessa ação. E aí, então, desci, né, na carceragem lá do fórum para chegar e conversar com o meu cliente. E aí, meu cliente falou: "Ô, o advogado dele vai falar para ele ser ouvido de novo." Eu falei: "Ser ouvido de novo?" Eu falei: "Como assim?" Ser ouvido de novo. "Mas por quê? Já falaram?" "Não, porque ele falou que vai para confessar." "Para confessar?" "É." "Por que confessar?" "Não, porque, segundo o advogado dele, já conversou com o juiz e o juiz já vai soltar ele imediatamente após ouvi-lo e tal, não sei o que lá." Eu falei assim: "Gente, advogado não conversa com o juiz isso. Isso não vai acontecer." Cara, tá mentindo pro próprio cliente. E eu pensando assim: "Nossa, eu já sabia que ele era ruim, mas não sabia que era tanto, né?" Muito bem. E aí foi assim patético, porque enquanto você ouvia as testemunhas, né, de acusação estavam sendo ouvidas, falava com o advogado: "Pô, isso não existe. Você está falando para o seu cliente, não tem uma prova contra ele, mesmo que culpado fosse." "Não, eu já conversei com o doutor, ele vai soltar agora, papapá, não sei o que lá." Eu falei assim: "Gente, doutor, você não conversou, você está falando comigo. Eu sou advogado, você tem querendo enganar quem?" "Não, porque eu já instruí meu cliente." E o sujeito chegou e falou, confessou lá que eles tinham feito não sei o que lá, etc, etc, tudo que estava na denúncia, logicamente foram condenados, e o meu cliente teve a mesma pena do sujeito lá. O juiz, logicamente, não mandou soltar, porque isso não existe, não é? E aí, então, eu estou falando por quê? Por causa disso aqui, olha só que legal. Porque lembra que eu falei que, se tiver no mínimo legal, a atenuante não é aplicada? Pois é, olha só. O coleguinha do meu cliente confessou espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Só que todos eles eram primários, bons antecedentes, etc, etc, etc. A pena base já estava no mínimo legal. E a pena do meu cliente
e é desse sujeito que confessou espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, teve a mesma pena daquele que chegou e falou a todo momento que era inocente. Tá? Ah, professor, isso daí é injusto. Eu também concordo, né? Mas o STJ, por aquela súmula 231, já chegou e falou, olha, vou tratar igual os diferentes. Tá? E, finalmente, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Tá? Então, isso tudo atenua a pena. E artigo 66, que é muito interessante, que deixa uma liberdade para o juiz. A pena pode ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, que o juiz entender relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Tá? Beleza? Então, o juiz pode atenuar a pena se ele entender que tem algum ponto relevante anterior ou posterior ao crime dentro de sua discricionariedade. Tá? E aí, olha só. Pode ser, tá? Que haja concurso, e aí quando a gente fala concurso, significa mais de uma coisa, né? Uma ida, concurso de crimes, significa vários crimes. Concurso de pessoas, significa várias pessoas. Pode ser que tenha concurso de agravantes e atenuantes, né? Ou seja, atenuantes e agravantes no mesmo caso. E aí, o que fazer? Vamos ver aqui, ó, artigo 67 fala. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Ou seja, temos que ver quais são quais se algum agravante ou atenuante é preponderante. Ou seja, quais são as principais? Muito bem, entendendo-se como preponderantes as que resultam. Motivos determinantes do crime, por que o crime foi cometido, personalidade do agente e reincidência. Então, no caso, não tem reincidência, a personalidade do agente é ok e os motivos são normais, não é? Não há circunstâncias preponderantes, e aí pode-se, por exemplo, o juiz anular uma com a outra? Pode, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Ok? Então, já vimos, né, os artigos e tal. Com relação uma coisa, eu falei sobre o autor ser menor de 21 anos, a jurisprudência tem entendido que ter menos de 21 anos é um aspecto da personalidade. E, portanto, seria a circunstância mais relevante em caso, mais do que até a reincidência, em caso de concurso de agravantes e atenuantes. Tá? Não sendo nenhuma delas, não há nenhuma preponderante, elas podem simplesmente chegar e serem anuladas. Mas tendo essas preponderantes, aí ela chega e prepondera. Ela vale mais que as outras. O Tiago pediu para a gente repetir a concurso. Então, seguinte, vamos lá colocar para você aqui eu aumentei o chat mais do que tudo. Então, é o seguinte. Então, primeiro, temos agravantes e atenuantes. Significa que temos, de um lado, agravantes e atenuantes no caso concreto, e o juiz fala, e agora, o que fazer? Eu simplesmente anular elas? Beleza. O que o nosso legislador chegou e falou? Olha, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então, ele fala o seguinte, olha, pode até anular, mas preste atenção. Vamos ver, tá, se tem alguma circunstância que é preponderante. Vamos dizer o seguinte, é tipo um truque. Zap, sete de copas, espadilha, não é? Então, o que temos que ver? Primeiro,
Motivos determinantes do crime. Temos algum motivo do crime que foge do normal? Não. Então tá. Então vamos para o segundo. Alguma coisa da personalidade do agente. Tem alguma coisa que fale da personalidade do agente? Ah, não, ele é menor de 21 anos. Ah, então isso é uma coisa boa para ele. Então essa atenuante é preponderante com relação às outras agravantes. Ela ganha. Tá? Então, por quê? Porque é um set de copas, por assim dizer. Ah, não, a personalidade do agente ele é maior de 21 e não tem nada que fale nem a favor nem contra a personalidade dele. Não tem nenhum laudo e tudo mais. Ok. Ele é reincidente? Ah, ele é reincidente. Então, essa reincidência ela vai sobrepor-se a outra atenuante que tenha, tá? Já que ela é seja copas espadilha, né? Espadilha. Entendeu? Muito bem. Há algumas julgados que falam que principal de tudo é a personalidade do agente, tá? Mas a personalidade do agente está acima da reincidência tranquilamente. Então, essas três são as circunstâncias preponderantes. Seria os ápices, sete de copas e espadilha. O restante é tudo igual. Você pode escolher a carta que for do baralho inteiro, que é tudo igual. Então, tendo uma com outra, se você simplesmente anula uma com a outra, pode fazer, tirando essas três. Tá? Beleza? Entendeu? Sim ou não? Sim, beleza, maravilha. Eu tento explicar assim porque é muito complicado até você ler. Obrigado a você. Terminando a segunda fase, não é? Ou não tinha atenuante ou agravante, ou se tinha, não é? O juiz, se tinha atenuante e estava no mínimo legal, o juiz não aplica, por causa da súmula 231. Se estava no máximo legal e tem agravante, também não aplica, porque já estava no máximo legal, ou tendo alguma circunstância, olha para o sovaco, aumenta o quanto ele quiser e termina a segunda fase indo para a terceira fase. E aí, gente, que é a pena chamada terceira fase e última, é chamada de pena definitiva. E aí, meus caros, aplica-se majorantes e minorantes. Tá? Ou seja, a gente já viu que majorante e minorante são as causas de aumento e de diminuição de pena que estão pelo Código. Também não pode agravar além do máximo legal. Na segunda fase, não. Tá? E isso eu estou falando porque é uma interpretação lógica, vamos dizer assim, da súmula 231. Né? Como não pode ir a quem, não pode ir além. Para você entender, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, não é? Vai saber no Brasil, tem razão. Até porque sempre não é sempre. Acabamos de ver isso. Mas para simplificar, primeira e segunda fase tem que ficar exatamente entre o mínimo e o máximo do artigo lá, que está marcado no artigo, em que o sujeito foi condenado. Tá? Para ficar claro. Fica lá no mínimo e máximo do preceito secundário do artigo em que o sujeito foi condenado. Na terceira fase, não pode. Porque aí é uma conta. Dobro, triplo, metade. Vamos ver isso. Vamos ver aqui. Causa de aumento de pena. Professor, Sim, na fase 2, tá dando para atenuante, ouvir? quanto que aumenta e diminui é tirada do sovaco. Sim. Mas diga, quem está ouvindo? Tá ouvindo? Não sei quem está Ah, falando, então quem tá. está falando, quem está? É o Thiago, é porque eu consegui arrumar aqui, aí eu só queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Aí então, no caso, só voltando um pouquinho, é porque surgiu outra dúvida. Então, no caso desse concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, você explicou que tem essas três, que são as preponderantes. Sim. Então, no caso, por exemplo, da reincidência, tendo a reincidência, ela anula as atenuantes? Ela não anula, ela é preponderante. Vamos dizer que tenha uma atenuante com uma reincidência. Qual que vai passar por cima? A reincidência. Então, ela não somente anula, quanto inclusive vai agravar um pouquinho. Entende? Ah, tá. Entendi. Agora, tem
lá uma mediante motivo torpe, mas a personalidade do agente sujeito é menor de 21, por exemplo. Então, nesse caso, né, quem entende que personalidade do agente ser menor de 21 anos é uma coisa boa, não é? A personalidade do agente vai afastar a aplicação do motivo torpe e ainda vai atenuar um pouquinho a teoria do sovaco, o quanto o juiz quiser. Então, são circunstâncias que preponderam com relação às outras, ok? Quando é o Entendi. restante, os Obrigado. juízes já chegam e falam: temos aqui 2 agravantes e uma atenuante. Significa que, então, essa atenuante eu anulo com uma agravante e essa agravante aumenta em tanto. Ou o contrário, temos 2 atenuantes e uma agravante. Essa atenuante e essa agravante eu anulo e tal. Entende? Tá? Logicamente, essas aí não são preponderantes. Mas vamos ver, então, causas de aumento e de diminuição de pena, que é o artigo 121 tem aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Caso de diminuição de pena ou minorante. Se a gente comete o crime, que é um homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha só, causa de diminuição. Ela sempre vem com um número. Ela está fora do 6162, do 6566, e vem sempre com um número após. 1/6 a 1/3. Não é? Vamos ver aqui uma causa de aumento de pena. Aí, ó, causa de aumento de pena. Se o homicídio é culposo, a pena aumentar de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra, de técnica profissional, arte, ofício. Né? Sendo doloso, o homicídio a pena aumentar de 1/3 se o crime praticado contra menor de 14 e maior de 60 anos. Né? Temos aqui uma majorante, uma causa de aumento de pena. Então, sempre, todo crime, toda situação que você vê aumentada de 1/3, de metade, o dobro, o triplo, diminui-se 1/6, 1/5, 2/3, ou o que seja, tá? Tá diminuindo? Tá. Então, essa daí é minorante e você pode ir aquém do mínimo estabelecido no tipo penal. Aqui não tem problema nenhum você ir a 300 anos e não tem problema nenhum de você chegar a 1 dia de pena privativa de liberdade no cálculo de pena. Problema algum, tá? Só que o juiz tem que fazer uma conta matemática, não é? Então, ele chega na primeira fase, se não tem nenhuma negativa, mínimo legal. Se tem alguma, teoria do sovaco aumenta. Beleza. Segunda fase, se tem nenhuma agravante e atenuante, continua o mesmo da primeira fase. Se tiver no mínimo legal e for atenuante, se tiver no aço legal e for agravante, fica na mesma. Se tiver né? Se tiver no mínimo e for agravante, ele é a teoria do sovaco, aumenta o quanto ele quiser. Se tiver no máximo e tiver atenuante, ele diminui também o quanto ele quiser. Na terceira fase, não, ele tem que fazer uma conta matemática. Tá? Aumenta de 1/3, então ele tem que aumentar de 1/3. Se ele chegar e tiver que diminuir, ele pega o que ele pegou e calculou lá na segunda fase e diminui 1/3, podendo ir aquém mínimo. Diga, quem está falando? Quem é? O Thiago? É Cláudio. Professor, Cláudio. quando o juiz está comparando atenuante e agravante para Comparando, definir não. em relação à pena, oi? Comparando, não, né? Aquele assim, entre atenuantes e Sim. entre atenuantes e agravantes aí, isso aí qual fase do processo? Já na execução para definir? Não, no cálculo da pena. A gente está calculando a pena. Entendi. Ele chegou, foi condenado. Foi ótima a sua pergunta. Por quê? Porque eu tenho uma sentença aqui, agora vocês têm esse conhecimento. Eu vou pegar uma sentença que eu achei muito interessante, uma sentença penal condenatória. Quem que está falando mesmo? Desculpa, eu esqueci. É Cláudio. Cláudio, foi excelente a sua pergunta. Por quê? Olha aqui. Temos aqui uma sentença. Todo mundo está vendo aí? Estão vendo? Sim. É uma sentença, como tipo, ela é pública, e aí o juiz entendeu, olha só,
condenou, ó, julgo procedente, condeno o réu tal, né, aos crimes do artigo 155, tal, do Código Penal. Em consequência, começa a calcular a pena, olha só. Observando o critério trifásico, artigo 68, passa a dosimetria da pena observando circunstâncias judiciais. Então, aqui ele está fazendo a primeira fase. Lembra que eu falei que ele vai analisar todas? Então, culpabilidade é normal. Entendeu? Normal. Antecedentes, deixa eu ver aqui, foram trazidos para os autos, certidões, carteira que imaculassem seus antecedentes. Contudo, deixo para valorar no momento processual adequado. Por algum acaso, ele não colocou um antecedente aqui, vamos ver. Conduta social, não foram apresentados elementos para que realizasse um juízo desfavorável. Lembra? Se não tem nada, é sempre favorável. Personalidade, não há elementos que dizem alterações de personalidade. Motivos, devem ter sido tidos como favorável ante a ausência de prova contrária aos autos. Estão vendo? Sempre quando não tiver prova, favorável. Circunstâncias judiciais ultrapassam para o juiz aquelas que envolvem o crime, pois para realizar a subtração, escalou uma parede de aproximadamente 3 metros de altura, e a gente vai ver, tá, que isso daí não é motivo para aumentar, tá? Mas o juiz colocou como negativo. Entendeu ele que é? Logicamente, isso numa apelação você chega e vai bater. Consequências também ultrapassadas aquelas previstas pelo tipo de acusado, quebrou telhas e destruiu parcialmente forro de PVC da casa da vítima. E, finalmente, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta. Então, o juiz, vamos ver aqui qual que é o artigo que o pessoal estava... Artigo 155, parágrafo 4º. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Opa! 155, parágrafo 4º. Por qualificado. Tá? Pena de 2 a 8 anos. Viram lá que o juiz colocou 3, não é? Condições ruins. Não é? Ou 2, na verdade, né? Foi as circunstâncias e consequências. Né? E aí, então, o juiz aumentou, porque ele quis, ele olhou para o sovaco e falou, olha, a pena vai... Ah, vocês não estão vendo isso, não. Espera aí que eu vou colocar para vocês. A pena vai de 2 a 8 anos. Tem 2 circunstâncias judiciais do artigo 59 desfavoráveis. O que ele fez? Olhou para o sovaco e aumentou 1 ano e 8 meses. E aí, então, fixou a pena em... Aliás, 1 ano e meio. Fixou a pena em 3 anos, pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Entenderam como é que faz na prática? Por que ele quis? Ele poderia ter colocado 3 anos? Poderia. Poderia ter colocado 4 anos? Poderia. Tá? Poderia ter colocado 2 anos e meio? Poderia. Ah, poderia ter colocado o mínimo legal 2 anos? Não, porque tem 2 desfavoráveis. Ele tem que se afastar do mínimo, não pode colocar o mínimo. Tá? Muito bem. Entenderam a primeira fase? Terminou a primeira fase. Acabou. Top. Acabou o cálculo da pena? Não. Vamos à segunda fase. Segunda fase, a pena, o quê? Provisória. Aí eu tenho que olhar artigo 61, 62, 65, 66, que são as agravantes e atenuantes. Vamos ver. O que está escrito aqui? Na segunda fase, vislumbra a ocorrência de circunstância atenuante, contido no 65, 3D. O agravante previsto no que é a 65, 3D, salvo engano, é a confissão. Eu não vou tirar de onde está, não, mas vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Eu vou ler aqui para vocês, só não vou colocar, porque senão fica indo e vindo aqui. Deixa eu ver aqui. 61, 65. 65, 3D, isso mesmo, confissão, tá? Então, o sujeito confessou e o 613 é a reincidência. Opa, olha só. Né? Considerando o disposto, qual que vai... Já vi que está estável, vou aguardar aqui a internet ficar melhor. Voltou? Quando voltar, me falem, tá? Voltou.
Voltou, legal. Olha só. Temos, então, a confissão, de um lado, que é o quê? Atenuante. E temos, do outro lado, a reincidência. Pergunta a vocês. Qual prevalece? Nós estudamos isso. Reincidência. Reincidência. Então, o juiz olhou para o sovaco e aumentou da pena base, que foi 3 anos, que foi 3 anos e 6 meses, não é? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Era pena base, 3 anos e 6 meses. Ele viu, olha, tem uma reincidência que é preponderante sobre o restante. E que ele olhou para o sovaco e aumentou a pena para 3 anos, 9 meses e 15 dias. Por quê? Porque ele quis. Entendem? Começa a ficar claro isso? Não é? Professor, Aham. então, só uma suposição. Se, em um caso concreto, o rapaz tenha 3 agravantes e 3 atenuantes, e as 3 agravantes são preponderantes, aí, no caso, vai as 3 agravantes, né? Sem dúvida. Tá? Entendi. Muito bem. Então, tá bom. Obrigado. É, E aí, ele terminou a segunda fase. A terceira fase, que é a pena definitiva, ele vai ver se tem alguma o quê? Causa de aumento, majorante, caso de diminuição, minorante. E então, aqui não há causa especial ou geral de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torna a pena definitiva em 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e multa de 172 dias multa, sendo que cada dia multa equivale a 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato, tá? E aí, então, ele coloca lá, ó, tem que ser cumprido no semiaberto e tal, parará, etc, etc. Perfeito? Entenderam como é que funciona? Principalmente o colega que me fez lembrar dessa sentença. Quem que é? Foi o Cláudio. Cláudio. Muito bem. Obrigado de novo. Entendeu como é que funciona para se calcular a pena? E ficou bem claro aí, Filósofo, nesses itens, dentro dessa sentença aí, do item 1 ao 5 aí na primeira fase, você vê certinho aquilo que você explicou para a gente, a conduta na aula passada, dentro do artigo 59, bem detalhado, do 1 ao 5 principalmente, ficou bem certinho. Deu certo. Então, que bom, maravilha, eu fico muito feliz, porque isso é muito complicado, né? É muito complicado mesmo de aprender, porque vocês não têm a prática. Mas eu gosto de chegar, trazer todas essas informações e, assim, às vezes fica assim, será que eu entendi? Entendi mais ou menos, etc. Quando vem uma sentença em que o juiz aplicou tudo, aí muita coisa se aclara, né? E é estranho não, é interessante isso, porque o estudo tem que vir antes da prática. Então, aquilo, inclusive agora, foi a Érica, né? Que é assessora, salvo engano, do Paulo Roberto, é um super juiz que Lafayette tem, tá? Super mesmo. Faz muito mais sentido, tá? Foi legal. Então, meus caros, então vem as causas de diminuição e as majorantes minorantes, não é? E o seguinte, agora é o seguinte, pode haver várias majorantes ou várias minorantes, não é? Mais de uma, né? E aí, o que acontece? Você vai colocando uma em cima da outra, porque vocês aprenderam, né, em matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Então, vai fazendo os cálculos, aumentando e diminuindo, etc, etc. Tá? O juiz, tá, pode também, tá, escolher uma, tá, na parte especial, tá? E aí só que escolhe o que mais aumenta, o que mais diminui, tudo mais. Isso também é possível, tá? Mas isso é possível só na parte especial. Já as minorantes e agravantes da parte geral, todas devem incidir chamado sob cascata, que chama, tá? E aí, então,
É isso. Deixa eu chegar. Professor, Oi. só me tive uma dúvida. É porque você mostrou essa sentença, eu vi essa questão de multa, e eu tive uma dúvida aqui. Vamos supor, eu vou te dar um caso concreto só para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, vamos supor assim, um crime de calúnia, né? Crime contra a honra. Aí, vamos supor que o juiz colocou a pena base como dois, 2 anos. 2 anos. Aí, no crime de calúnia, a pena ela pode variar, né? Tem até aquela variação, acho que até 2 anos, mais multa, né? E multa. Aí, no caso, por exemplo, quando o tipo legal ele traz assim essa variação da pena mais a multa, e a pena ela pode ser substituída pela multa, como é que faz com esse acúmulo? Não Deixa entendi. eu ver se eu consigo te explicar melhor. Porque, igual, você explicou naquela questão da multa, que, por exemplo, se a pena for maior do que 1 ano, né, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou 2 restritivas de direito, por exemplo. Aí, nesse Uhum. caso, pode ser substituída pela multa. Se o juiz ele fixa a pena na sentença, ele no, no, no tipo legal lá vai estar prevendo a variação. Ele coloca que é de 2 anos. Essa de 2 anos ela pode ser substituída, certo? Hum. Porque ela está abaixo lá do que, está acima do que está previsto que pode ser substituído. Aí, nesse caso, como o tipo legal ele já traz que a multa está dentro da pena também, Hum. como é que fica? Ele vai aplicar 2 multas? Não. Mas a Você pergunta é entendeu o que eu quis boa. dizer? Sim, entendi. Tá? É, O problema é o horário. Como é que eu vou chegar e explicar para você? Deixa eu ver aqui. Ah, acho que assim fica. Tomara que você entenda. Vamos lá. Né? É, Quais são as penas que. é, Primeiro, vou fazer o seguinte. Melhor explicar isso na próxima aula, senão vai passar do tempo. Já são 10h14, tá? E não vai ficar bem explicado. Mas já te digo o seguinte: não ó, as penas que restritivas de direito, né? E aí a gente tem que a prestação pecuniária, são, né, tudo mais, não pode ser confundida com a pena de multa, tá? É, Entendeu? E se já o tipo penal já traz e multa, tá? Aí, nesse caso, não pode ser substituída, mas não por uma pena de multa, mas sim por uma outra restritiva de direito, porque senão fica inócuo, fica a mesma pena, teoricamente, tá? Não sei se entendeu, mas se não, eu te explico melhor na próxima aula, tá? Não sei se você entendeu. Entendi. Mas eu acho que o exemplo que eu dei também não foi muito bom. O que eu quis dizer foi um pouquinho uma outra coisa. Mas eu posso te mandar no WhatsApp, eu acho que aí Pode, fica mais pode, fácil. tranquilo, tranquilo. Gente, Beleza. alguém tem mais alguma dúvida ou ficou de boa? Dei uma estudadinha, tá? Principalmente nessa coisa que eu fazia uma confusão entre agravante, atenuante, minorante e manorante. São completamente diferentes. Dei uma atenção nisso e, é, por favor, tá? Qualquer dúvida, voltem a assistir a aula, né? Todo mundo tá. Acho que alguém falou que eu tinha colocado errado. Já fiz o conserto. Muito obrigado para quem falou. Parece que eu tinha colocado no YouTube a aula de sexta e não de segunda. Já coloquei a aula de segunda. Vejam se está certa, por favor. Muito obrigado
por vocês assistirem e chegarem e me alertarem quando eu erro. É muito importante isso para mim, tá? Ah, Filó, isso não foi legal, melhora isso, etc. É sempre importante. Quero sempre evoluir. Ficar parado não é para mim, tá? E se ninguém tiver nenhuma dúvida, que a força esteja com vocês. Forte abraço. Eu ainda não fiz o TA2, então ainda não posso falar com relação a como é que vai ser e tal, tá? Dúvidas? 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 Não? Então, beijo do gordo e que a força esteja com vocês até amanhã. Amanhã vai sextar, hein? Um abraço. Agora eu vou para BH. Fui.